Tem que ficar confortável enquanto eles colocar um pouco de água. Agora sim, boa noite para todos nós. Boa noite. Eu agradeço, como sempre, a oportunidade que a gente tem tido de vir a essa casa, uma alegria muito grande para nós. Nós vamos fazer uma abordagem hoje desse capítulo, do capítulo 2, meu reino não é deste mundo, mas não poderia deixar de mencionar a festa que essa casa está realizando hoje, que é o aniversário desta casa. Então nós queremos cumprimentar, e a minha mensagem é os parabéns pelos 9 anos, e são ações realizadas na prática do bem, da caridade e da fraternidade, instruindo, acolhendo, confortando e consolando corações. Então que Jesus permaneça amparando e fortalecendo a todos os trabalhadores envolvidos com essa causa de amor. Então, desde os idealizadores e dos realizadores, nós temos muita gente trabalhando, tanto no plano material quanto espiritual, né? Então, parabéns a esta casa. Esse mês nós temos mais aniversários. Gostaria de mencionar, Ana Cláudia, que os 160 anos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todo o movimento espírita no Brasil, desde o princípio do ano, está realizando seminários, palestras, nesse sentido de conhecer um pouco mais essa obra e de, digamos, parabenizar, né, e agradecendo ao nosso codificador Allan Kardec. A data é dia 15 e já no dia 17 nós temos também outra comemoração, que é o aniversário de lançamento, de surgimento oficialmente de O Livro dos Espíritos, que é o marco do surgimento do Espiritismo. Então a gente fica bastante sensibilizados nessas datas, com um grande reconhecimento a Kardec pelo trabalho que ele realizou. Então nós já fizemos a leitura de um trechinho do Evangelho, e esse trechinho foi da passagem evangélica quando Jesus é interrogado por Pilatos. Eu vou voltar a esse ponto. Nós temos toda uma explicação de Kardec, ele fala da vida futura. Quando fala de meu reino não é deste mundo, nós aprendemos com o doutrina espírita a questão de vida futura, de uma forma mais clara, de uma forma mais definida para nós. Também vamos fazer esse comentário. Aqui eu quero fazer uma viagem, pessoal. Vamos agora para Israel. Vamos nos situar em Jerusalém. E aqui, essa imagem é uma reprodução do que era o templo de Jerusalém, o segundo templo, até o ano 70. E aqui vamos focalizar Jesus. Eu penso que ele estava sentadinho ali em algumas, não vou dizer das dependências, não me parece que ele estava já dentro do pátio, mas ele estava por ali e ele é abordado por alguém. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, isso está no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos. Aqui eu extraí um trechinho que eu acho, olha, vamos acompanhar esse diálogo de Jesus. Então ele estava sentado como um peregrino nas adjacências do templo de Jerusalém. Foi notado por um grupo de sacerdotes e um deles, com a
sacerdote que lhe abordava. Reino de Deus tornou o sacerdote com acentuada ironia. E pensas tu, veio a ser isso? Então ele continua com a sua ironia e Jesus responde com serenidade: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então vê a forma do diálogo que se estabelece, né? A soberba de Anã e a singeleza, mas também nobreza de Jesus. Obra divina em tuas mãos, ele dá uma gargalhada e continua com as suas observações irônicas. Com que contas para levar adiante essa empresa? Então ele fala: quem são os seus seguidores e companheiros? Terás conquistado apoio de príncipes, de luzes para auxiliar a execução dos seus planos? Ele pergunta a Jesus. Aí Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Então ele responde com humildade. Aí Anã responde: sim, os ignorantes, os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Então ele é bem assim, né? Atrevido no seu questionamento. Aí Jesus, ainda com a sua simplicidade, mas com uma energia serena, como nos diz o de Campos, ele diz: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da vontade sincera. Impressionado naturalmente o sacerdote, porque ele era quem conhecia a lei, tanto no sinédrio quanto no templo. Então ele conhecia e sabia tudo, e ele encontra um galileu, um simples galileu, oferecendo aquelas respostas. Então ele ainda pergunta: conheces Roma ou Atenas? Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Perguntaram. Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ele responde com brandura. O sacerdote acaba se irritando e acaba deixando dar as costas para Jesus e vai para um outro ambiente ali, que é a chamada Torre Antônia. Jesus ainda continua um pouquinho mais, observa, e no dia seguinte observa-se aquele peregrino. Ele estava aqui em Jerusalém, ele vai caminhando em direção a Cafarnaum, a região da Galileia. Então aqui, eu encontrei essa imagem que eu achei que retrata muito bem esse momento de Jesus após o diálogo com Anã, porque aqui, ele contemplava o templo e Jerusalém. E certamente ele ali estava refletindo, porque logo depois ele mesmo ele vai dizer que não ficaria pedra sobre pedra, porque aquele era um reino, mas era um reino material, um reino de pedras. Aquele Roma, por exemplo, hoje, naquele tempo, diz que o sol não se punha sem que fosse nos domínios de Roma, porque ele tinha províncias, domínios por toda parte do mundo conhecido. E Roma hoje? O que é Roma hoje? Claro, uma grande nação, mas aquele império não existe mais, né? E Jesus, aquele simples galileu que veio dizer que estava ali se propondo a formar o reino de Deus. Então vamos fazer essas comparações. Aqui ele faz certamente essas reflexões. Bom, quando a gente fala de um reino, eu imagino que a maioria de nós já pensou: o rei, né? É muito interessante isso. Nós temos um rei carne e osso aí que recentemente foi guinado a essa posição, recebeu o cetro e a coroa, não é assim? Então esse rei aqui, ele está reinando, apesar de estar doente. A gente envia vibrações positivas para ele, para a princesa Kate, mas
Olha só, pensando em reino, a gente pensa logo num estado governado por um rei, por uma rainha, um império, alguma coisa assim. Mas na verdade não era esse reino que Jesus falava, né? Quando ele fala que meu reino não é deste mundo, então ele vem nos dizer que esse reino, que ele que fora o responsável por inaugurar na terra, era um reino destinado a acolher os valores morais e espirituais que ele viera trazer. Ele viera mostrar as leis do Criador, mas mais do que dizer, ele veio de fato mostrar. E ele afirma então que para se entrar nesse reino, não precisaria de ter títulos, nem propriedades, nem nada. Ele fala que precisaria ter a mentalidade de uma criança, tornar-se simples como uma criança. O nascer de novo, esse nascer de novo é especial, porque ele não só fala de um novo reino, mas o nascer de novo, naquele diálogo dele com Nicodemos, né? Quando ele vem falar de reencarnação. Então Jesus começa ali a trazer uma ideia de reencarnação. E ele também fala de submetermos à vontade do Pai. Aí sim estaremos conquistando o nosso passaporte para a entrada no reino dos céus e nós nos tornaríamos justos. Bem, então, aquele diálogo que nós acabamos de ler no Evangelho, naquela introdução do capítulo 2, aqui está Jesus diante de Pilatos, quando é questionado a ele, né? Tu o dizes, né? Quando pergunta, és rei? Jesus diz, tu o dizes. E ele finaliza dizendo que veio testemunhar a verdade, que o seu reino não era daquele mundo. Ora, aquelas pessoas não compreenderiam. Ele estava ali diante, digamos, de um tribunal que envolvia não só o governador daquela localidade, mas ele tinha também, agora, Anás, lembra o Anás do diálogo? E Caifás, os dois sacerdotes representando ali o judaísmo, que também inquiriram Jesus. E como eles não poderiam, não era permitido a eles, porque eles na verdade eram subjugados por Roma, eles não poderiam impor uma sentença e executar essa sentença. Então eles encaminham para Pilatos. E foi ali que teve aquele julgamento, que eu acho que é conhecido de todos, né? Quando fala-se de Jesus e Barrabás, e é escolhido para ser solto Barrabás e Jesus é condenado. Mas por que ele foi levado àquela situação? Na verdade, com os romanos, e no caso representado por Pilatos, não tinha muita preocupação não. Mas a preocupação maior era justamente dos irmãos de raça e de fé de Jesus. Jesus era judeu. E os sacerdotes ali do judaísmo é que eles se corromperam de tal forma que eles não mais executavam as leis que estavam escritas na Torá. Eles estavam executando leis em conluio com Roma, ganhando benefícios, ganhando poder. E quando aparece aquele Galileu, começa a ser seguido pela população como sendo o Messias que, segundo as profecias, iria tomar o poder, iria livrá-los do jugo de Roma. Então eles pensam, bem, então ele vai nos superar em termos de poder. E também Roma, será que realmente iria o Messias que iria confrontar, enfrentar os exércitos de Roma? Mas enfim, era esse o quadro político daquele momento. Mas eu quero insistir, meu reino não é deste mundo. Ora, que reino era esse? Jesus começa a falar, e em inúmeras oportunidades da sua fala, ele faz referências a esse reino, que não era conhecido até então, que só pôde ser compreendido através das explicações do Espiritismo, mediante a compreensão de uma vida futura. Não vou ter tempo de entrar em detalhes aqui, mas nós sabemos que
essa vida futura ela é esclarecida nas 5 obras da codificação, da doutrina espírita. Então nós temos essa obra que está aniversariando este mês, que é o Livro dos Espíritos, que vem nos explicar tantas questões de ordem, por exemplo, por que nós sofremos? Aí a gente vai lá no Evangelho e tem uma resposta. Olha, você tem compromissos que você já assumiu, você tem dificuldades que não resolveu, mas você não vai ser castigado, não vai para o inferno, como era o que entendíamos até então. Você vai ter oportunidades. Então a gente vai aprender sobre a reencarnação, tem a parte filosófica, tem a parte da mediunidade, que é esse laboratório que Kardec utiliza para provar para nós a existência da vida futura e os espíritos que continuam após a morte do corpo. Bom, então a gente vai naturalmente buscar uma fundamentação agora na doutrina espírita. Se aqui nós vimos ao Espiritismo nos fala da vida futura e ela agora deixa de ser um simples artigo de fé, uma simples hipótese, mas vem provar para a gente que essa vida futura existe. Então, buscando lá no Livro dos Espíritos, nós temos na questão 1017, onde Kardec questiona aos espíritos: em que sentido se devem entender as palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo? Então os espíritos respondem: olha, um sentido figurado, Jesus disse, sentido figurado apenas. Então ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Então ele não viria para reinar sobre o reino nem de Israel, do povo hebreu, nem do povo romano, nem de qualquer outro povo que pudesse existir naquela época. Ele viria reinar sobre os corações desinteressados. Ele está em todos os lugares que domínio o bem e o amor. Nós sempre nos lembramos que Jesus fala: onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, aí ele estaria. A gente sempre lembra dessa expressão, né? E não é aqui no Brasil, não é em Israel, é lá na China e na Cochinchina, em qualquer canto do planeta, né? Ele é o nosso governador e ele se responsabiliza por essas 30 bilhões de almas, conforme algumas informações que a gente tem, entre encarnados e desencarnados que estão ligados ao planeta Terra. E ele ainda continua: mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra que não estão com ele, mas ele está conosco o tempo todo. Na questão seguinte, 1018, Kardec continua: o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? Será? Então é uma pergunta que deixa a gente intrigado. Será? Diante de tantas dificuldades, a gente vê 2000 anos depois da presença de Jesus aqui, quantos conflitos, quantas dificuldades e sofrimento, mas os espíritos respondem: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Vamos fazer uma conta? Como é que está aí? Como que está acontecendo? Se a gente colocar numa balança, aquela de prata, eu trago sempre essa imagem, vamos colocar no prato espíritos que nós podemos considerar bons e espíritos que consideramos maus. Para que lado está pesando essa balança? Bem, que diz que o mal tem muito mais poder de comunicação e divulgação. O bem está acontecendo, mas ele é silencioso. O bem é tímido. O bem está acontecendo, não é? Se não fosse assim, não estaríamos nós nesse tempo de transformação para o planeta regenerado. Nós estamos confiantes nisso. Vai ser amanhã? Não, não vai ser amanhã. Daqui a algum tempo, certamente, mas nós já estamos trabalhando nisso. E aí a gente sempre é bom lembrar da nossa responsabilidade, nós
nós que estamos encarnados aqui neste momento, o que é que nós estamos fazendo para contribuir para que o prato da balança do lado do bem pese mais? E não é só para o mundo não, é para o nosso mundo, cada um de nós fazendo por nós mesmos. Estaremos sem dúvida nenhuma contribuindo para o que está à nossa volta, né? Então, é pelo progresso moral e pela prática das leis do Criador que nós atrairemos bons espíritos, nós nos tornaremos e atrairemos bons espíritos para a Terra, para alcançarmos essa nova etapa da evolução. Mas os maus só deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. Ora, quando nós, os habitantes que estamos na Terra hoje, não nos sintonizarmos, não criarmos situações para atrair os espíritos que ainda cultivam o orgulho, a vaidade, e nós ainda também não tivermos estes sentimentos, banir estes sentimentos dos nossos corações, aí a gente contribui nessa transformação. Então a transformação predita por esse momento especial de progresso da ciência, progresso das questões morais, aí sim nós estaremos alcançando essa condição melhor. Mas podemos apressar isso, né? Podemos às vezes sentar e esperar. O espírita tem muito de dizer assim, nessa encarnação já não dá mais, deixa na próxima, né? Hoje eu encontrei com uma amiga, ela estava viajando, voltou, tudo lá. Hoje eu fiz uma despedida, eu estou pré-diabética, sabe? Então eu vou ter que parar de comer açúcar. Então hoje eu já fiz a minha despedida e eu vou ter que fazer uma dieta para não comer mais açúcar. Essa promessa a gente faz sempre, né? Não vou tomar refrigerante, não vou comer açúcar, mas é isso do plano material. E a nossa dieta moral, como é que anda a nossa dieta moral? Pensamentos, sentimentos, bom, deixa quieto por enquanto, né? Então, ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores. Nós sabemos que já tem aí uma leva de espíritos que vem nos ajudar, que estão comprometidos em nos amparar, nos assistir, nos fortalecer para promover essa transformação. Isso daqui, pessoal, eu extraí um trechinho. Vamos lá, São Luís é quem nos dá uma resposta mais completa. Mas eu extraí aqui alguns pontos, alguns aspectos para as nossas reflexões ainda que rápidas neste momento. Então, ainda nessa 2018, os espíritos maus que a morte ceifa diariamente. Que espíritos maus são esses? Bom, todos os dias nós temos pessoas desencarnando, certo? Espíritos bons, que já muitas vezes nem precisa retornar aqui, e aqueles espíritos dos maus, nós vamos colocar assim, tem um grupo que ainda fala, foi mal, mas eu vou tentar, eu prometo, eu vou parar de comer açúcar, deixa eu voltar na Terra, então eu vou tentar. Eles têm essa oportunidade. Agora tem aqueles, eu sempre digo isso, já disse aqui, repito, que está lá na Gênesis, ele diz, olha, eu sou mal, eu gostei de fazer o mal, eu vou fazer novamente, eu acho bom. Esse daí, acho que já está com o bilhete comprado para onde? Para um planetinha assim, com mais dificuldades, né? Para ele recomeçar. Não é castigo, é oportunidade, na verdade. Ele vai recomeçar. Então, eles serão deslocados para outro planeta e aqueles que estão desenvolvendo a prática do bem reencarnam aqui e estamos recebendo espíritos que já se alinham mais com esse ambiente de planeta regenerado. Então, é isso que nós estamos assistindo. E eles trabalharão, então, para o nosso adiantamento e auxiliando esses que vão para outra, eles vão cuidar dos sítios, de melhorar e ajuda também aos atrasados que lá se encontram. Então, a gente vê nesse item 2 do Evangelho falando sobre a vida futura,
gente, os judeus, até então, eles tinham uma ideia muito imprecisa, não compreendiam sobre vida após a morte. Eles acreditavam que uma boa relação com Deus, Deus estaria satisfeito, oferecendo a eles riqueza, ganhando as guerras, o poder, mas se perdessem as guerras, se tivesse doença, Deus não estava satisfeito. Era a ideia que eles tinham de vida após a morte. Gente, a primeira revelação, você já viu lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, já fala pra gente na abertura dos capítulos das revelações. Primeira revelação, aqui com Moisés. Segunda revelação, Jesus. Aí ele vem e fala desse reino, de outro mundo. Ele vem e já começa a falar de reencarnação, mas ele fala de amor, né? Amor é a tônica, o ponto principal que ele vem falar. E eles não sabíamos, éramos ainda espíritos muito infantis para entendermos a plenitude do amor que Jesus falava. E ele demonstrou isso de tal forma, tem gente que ainda pensa que Jesus aceitou a crucificação como forma de nos salvar. Nada disso. Ele veio mostrar o amor que ele tinha por nós e nos ensinar a nós próprios conquistarmos a nossa caminhada evolutiva. Não tem amor maior do que ele apresentou, do que ele mostrou, do que ele vivenciou por nós. Ele fala então de vida futura, da imortalidade da alma, ele promete que iria preparar o reino para nós, né? E o Espiritismo, como terceira revelação, assim como nós o compreendemos, ele vem botar os pingos nos is no sentido de mostrar que, de fato, há uma vida após a morte do corpo, nós teremos oportunidades de reencarnação, que a vida futura, ela de fato é uma realidade, que os nossos entes queridos que já desencarnaram, nós poderemos voltar a encontrá-los, nós teremos notícias, nós temos aí amplas possibilidades de convivermos até numa encarnação futura, né? Então ele vem e dizer que muitos absurdos que a gente observa, como pode Deus sendo justo, bom, misericordioso, deixar que tanta coisa errada, tanta dor, tanto sofrimento. Mas aí a gente vai lá naquela questão do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala dos sofrimentos, né? Que pode ser de vida passada, mas pode ser da nossa vida presente. Então nós estamos criando dificuldades e vamos responder por isso. E a harmonização com a própria justiça, como que isso vai se dar. Então nós já finalizando, vamos buscar em Joana de Ângeles uma consideração interessante, quando ela fala também de um outro aspecto da psicologia profunda, à luz dos ensinamentos de Jesus. Então ela diz, o mundo examinado sob a óptica teológica, à luz da psicologia profunda, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais. Então todos nós somos dotados de recursos espirituais, mas nós precisamos exercitá-los, entrar em contato, compreendê-los. Não é só ouvir falar sobre eles, mas principalmente vivenciar. Quando estamos na erraticidade, é possível desenvolvermos? Sim, é possível, mas a necessidade de vivenciarmos, de entrarmos em contato, é na carne. Então a gente encarna, reencarna, e esses recursos espirituais vão sendo desenvolvidos, vão sendo sedimentados e vão de fato contribuindo para que nós possamos alcançar esse reino dos céus. Então Jesus nos mostra a sua realeza vamos dizer assim, da manjedoura à cruz. Ele nos ensina, ele nos mostra essa realeza, e a sua realeza é a moral, é fruto da perfeição que ele já havia alcançado, e ele diz: vós podeis
podeis fazer o que eu faço e muito mais. Muito consolador, bastando viver as leis divinas. Aí nós alcançaremos todo esse poder. Então, com a autoridade de orientar, esclarecer, conduzir a humanidade, ele vem como sendo essa autoridade máxima que nós conhecemos. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem, quando Kardec pergunta qual seria a representação máxima que nós teríamos. Então, eles respondem: Jesus, o nosso modelo e guia é Jesus. Então, ele vem trazer os ensinamentos do Pai, vivenciar e nos orientar, e continua sendo hoje o nosso modelo e guia, nos deixando pegadas luminosas, realmente luminosas, basta que tenhamos olhos de ver. Então, nós agradecemos a oportunidade e deixamos assim, essa alerta para todos nós, que nós podemos, mas é preciso que a gente queira. Então, que Jesus continue nos amparando, nos abençoando. Muito obrigada pela oportunidade, pela paciência de nos ouvir.